Nós já conversamos aqui nesse canal em diversas oportunidades sobre internet e liberdade de expressão. Mas, em todas as vezes que a gente conversou sobre esse assunto, era só eu falando. Aí pensei, por que não trazer uma amiga minha, que é mestre em Direito, que escreveu um livro sobre isso, para conversar com vocês sobre esse assunto, poder responder algumas perguntas e tentar facilitar a nossa compreensão sobre um tema que é técnico, a gente vai precisar de um pouco de técnica para debater esse assunto, mas que pode ser trazido para a gente numa linguagem mais acessível. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. E vocês sabem, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos e o que é mais? Deixa o comentário? Deixa o comentário. Eu, às vezes, quando eu inverto a ordem, eu não sei direito o que eu tenho que fazer como chamada e se eu não fizer, o pessoal que edita os meus vídeos briga comigo. Antes de começar, eu queria agradecer a todos vocês que me mandaram felicitações pela notícia da gravidez. Eu tô muito animada. Já faz algum tempo que eu sei, né? Mas eu estava escondendo para vocês verem como eu sou boa em guardar segredo. Ou seja, não adianta me pressionar para eu falar alguma coisa que eu não queira. Não falarei, porque eu tenho essa habilidade. E muita gente me perguntando se eu vou falar coisas sobre a gravidez. Acho que não aqui. Mas é isso, né? Faz parte da minha vida, vocês vão acompanhar junto comigo. Pode ser que eu esteja com a paciência um pouco diminuída pela gravidez, minha paciência que já não era grande, mas pode ser também que eu esteja apenas usando a gravidez como uma desculpa. Ninguém nunca saberá e a gente vai seguir assim. Hoje eu quis fazer uma coisa que eu tô querendo fazer já faz bastante tempo, na verdade. Por quê? Nós já conversamos aqui nesse canal em diversas oportunidades sobre internet e liberdade de expressão. Se vocês pensarem bem, vocês vão ver que no vídeo que foi ao ar na terça-feira, o último vídeo aqui do canal, o imediatamente anterior a esse, a gente fala também sobre liberdade de expressão quando a gente fala sobre a forma como umas pessoas se referem a outras pessoas, umas pessoas atacam outras pessoas na internet, porque a internet em alguma medida acabou sendo compreendida como a terra de ninguém, mas a coisa não funciona assim. A internet e as redes sociais, elas trazem desafios adicionais, desafios novos, sobre os quais a gente precisa pensar, né? Porque para enfrentar esses novos desafios, a gente precisa pensar em novas soluções. Mas mesmo assim, mesmo quando a gente fala dessa novidade, desses meios que são uma novidade, a gente já tem limites anteriores a eles que se aplicam também à internet. Então a gente já falou aqui em inúmeras vezes, em vários vídeos. Você pode chegar na internet e falar o que você quiser? Até pode. Isso significa que você não vai sofrer consequência nenhuma? Claro que não. Você pode chegar na internet e xingar alguém? Não pode xingar alguém. Por quê? Porque pode cometer injúria ou difamação. Dependendo, né, se você está falando diretamente para a pessoa ali no direct, ou se você posta um comentário, publica no WhatsApp, aí pode até, enfim, ter uma pena maior em virtude do meio que facilita a propagação. Você pode, mais grave ainda, você pode dizer que uma mulher que entregou o filho para adoção num procedimento legítimo cometeu crime de abandono de incapaz? Não pode, porque imputar falsamente a alguém fato definido como crime é crime de calúnia. Então você também pode ser responsabilizado por isso. Mas, em todas as vezes que a gente conversou sobre esse assunto, era só eu falando. Aí pensei, por que não trazer uma amiga minha, que é mestre em Direito, que escreveu um livro sobre isso, que está aqui, estava procurando, para conversar com vocês sobre esse assunto, poder responder algumas perguntas e tentar facilitar a nossa compreensão sobre um tema que é técnico, a gente vai precisar de um pouco de técnica para debater esse assunto, mas que pode ser trazido para a gente numa linguagem mais acessível. Então eu queria convidar a Luna para conversar com a gente sobre este tema, liberdade de expressão e democracia na era digital. Oi, Gabi, muito obrigada pelo convite. Além de ser sua amiga, eu sou uma grande admiradora do seu trabalho e estou muito feliz de estar aqui com você hoje para bater esse papo sobre liberdade de expressão. Bem-vinda ao canal, espero que todo mundo goste da sua participação. Eu tenho aqui uma listinha de perguntas. Eu sou uma pessoa que foge um pouco das regras, mas eu vou tentar me ater a essa lista de perguntas até para esse vídeo não ficar com 5 horas e 40 minutos. Luna, a liberdade de expressão, ela é um direito fundamental? Ela é um direito fundamental que você considera importante para uma democracia? E como que
que a liberdade de expressão é protegida nas democracias. É um valor importante, como a gente protege, enfim. Gabi, eu acho que a liberdade de expressão é um dos direitos mais fundamentais de todas as democracias. E, historicamente, ela foi protegida por três principais fundamentos nas democracias mundiais, e aí Estados Unidos, Alemanha e Brasil. Eu acho que o primeiro deles é o de busca da verdade. O que isso significa? Essa teoria parte da premissa de que você só cria um espaço livre. Se você cria um espaço livre no qual todas as informações podem circular livremente, é a verdade que vai prevalecer sobre a mentira. Então, a liberdade de expressão seria a forma de chegar ao conhecimento de melhor qualidade, quase como um livre mercado. Você tem um livre mercado de ideias em que prevalece a informação de melhor qualidade. Esse é o primeiro fundamento histórico. O segundo fundamento é o de dignidade humana. Então, uma perspectiva mais individual, de que tudo o que a gente faz em sociedade é uma forma de expressão. E a gente só vai se realizar plenamente como um indivíduo se a gente puder dizer o que a gente pensa, o que a gente sabe, o que a gente acha que sabe. Então, se a gente não tem essa liberdade para expressar as nossas opiniões e as nossas visões de mundo, a gente não se realiza como indivíduos totalmente autônomos. E o terceiro fundamento, e eu acho que o mais importante para a nossa conversa hoje, Gabi, é de proteção e promoção da democracia. Como você sabe, Gabi, acho que todo mundo que acompanha o seu canal já aprendeu também, a democracia é um regime de autogoverno. O que isso significa? Que é um regime no qual os próprios cidadãos definem as regras da vida em sociedade. Quando a gente passa a ter sociedades muito complexas, em que é impossível e inviável que todo mundo vote sobre tudo, a gente cria uma democracia representativa. O que é isso? Os cidadãos votam nos seus representantes e os representantes é que fazem as leis. Para que a gente possa votar e eleger os nossos representantes, a gente precisa de informação. A gente precisa saber o que cada um acha, quais são as propostas de cada um. A gente precisa ouvir críticas aos candidatos, porque as críticas elas são legítimas, desde que não extrapolem determinados limites sobre os quais a gente vai conversar. Então, a democracia, ela depende essencialmente da livre circulação de informação, de ideias e de críticas. Então, esses são os três principais fundamentos pelos quais as democracias protegem a liberdade de expressão como um direito fundamental. E aí a gente ouve muito, eu tenho certeza que todo mundo que acompanha o canal já ouviu que nenhum direito é absoluto. Então, a liberdade de expressão, ela é um direito absoluto ou não? A liberdade de expressão não é um direito absoluto, como você mesma falou, né? Nenhum direito fundamental é absoluto. Todo direito, Gabi, ele tem que ser compatibilizado ou ponderado com outros direitos fundamentais. A nossa liberdade termina onde começa o direito fundamental do outro ou a liberdade do outro. Um mundo de liberdade absoluta é um mundo de guerra de todos contra todos. Qualquer um faz o que quiser e precisa se defender de todos os outros que também andam por aí fazendo o que querem. Então, essa ideia de que a liberdade de expressão é um direito fundamental absoluto, ela não só é errada, me parece uma política ruim, como ela é errada tecnicamente. Nenhuma democracia do mundo adota essa perspectiva da liberdade de expressão, de que ela é o direito de falar tudo e qualquer coisa. No Brasil, especificamente, a nossa própria Constituição impõe limites à liberdade de expressão. Então, se você diz alguma coisa que viola a honra de alguém, no seu próprio exemplo, né? Se você atribui um fato criminoso a alguém, isso é calúnia. Se você viola a dignidade humana de alguém, isso pode impor limites à sua liberdade de expressão. Se você imputa um fato ofensivo a alguém, isso é difamação. Também é um abuso da liberdade de expressão que pode gerar danos morais e danos materiais. Então, a própria Constituição brasileira tem dispositivos expressos que limitam a liberdade de expressão. E mais do que isso, o Supremo Tribunal Federal também tem uma jurisprudência que reconhece, por exemplo, que o discurso de ódio a judeus e a homofobia extrapolam
o âmbito legítimo de exercício da liberdade de expressão. Então, em nenhum momento da história brasileira, nem mesmo da história mundial, a liberdade de expressão foi entendida como um direito fundamental absoluto. E mais do que isso, eu acho que agora, mais recentemente, a gente começou a ver o uso da liberdade de expressão para atacar instituições democráticas, para atacar pessoas públicas que exercem os seus deveres democráticos e propagar discurso de ódio. E me parece, Gabi, que quando você usa a liberdade de expressão para atacar a própria subsistência da democracia e das instituições democráticas, a gente também começa a ver um abuso da liberdade de expressão que as democracias devem combater. Só para concluir, como eu disse, a liberdade de expressão, é protegida por 3 fundamentos: busca da verdade, dignidade humana e proteção da democracia. Se você tem um discurso usado para propagar uma mentira deliberada, você está contrariando o próprio fundamento de busca da verdade que justificou a proteção da liberdade de expressão. Se você usa a liberdade de expressão para atacar a dignidade de outro que discorda de você, você está subvertendo o próprio fundamento de dignidade humana que justificou a proteção da liberdade de expressão. Se você ataca a democracia e as instituições democráticas, você ataca o terceiro fundamento de proteção da liberdade de expressão de democracia. Então, me parece que quando a gente entra nesse campo, a gente tem um abuso que pode e deve ser endereçado pelas democracias. Primeira coisa, quando a aluna fala sobre essa guerra de todos contra todos, é interessante a gente pensar na forma como a gente se organizou em sociedade e na forma como é compreendida a natureza humana por diferentes autores. Então, quando ela fala na guerra de todos contra todos, a aluna está se referindo a uma perspectiva hobbesiana, do Thomas Hobbes, que vocês podem acessar a partir da leitura do Humanidade, do Rutger Bregman, autor holandês, que a gente estudou na 2ª edição do Clube do Livro. Quando a aluna fala do exercício em excesso desse direito fundamental da liberdade de expressão não poder atentar contra a própria democracia, a gente pode pensar no paradoxo da tolerância do Karl Popper, que a gente discutiu na leitura do Chamado da Tribo no Clube do Livro, 1ª edição. Quando a aluna disse sobre os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal em relação àquilo que, enfim, é limite para a liberdade de expressão, principalmente no discurso antissemita, ela está mencionando um caso que foi amplamente citado no podcast Paredição de Vidro, que fala sobre a comunicação, a história da comunicação do Supremo Tribunal Federal. É bem legal esse podcast, a gente tem vídeo no canal sobre ele, se vocês quiserem consultar. O que eu queria puxar, aluna? Quando você estava falando do primeiro fundamento da proteção da liberdade de expressão, você fala busca a livre circulação de ideias, ajuda na busca pela verdade. E automaticamente eu pensei, mais ou menos quando a gente pensa hoje em dia, né? Porque hoje em dia é um socorro, Deus nos acuda, porque a gente fica vendo esse tanto de notícia falsa, de negacionismo circulando na internet, sem nenhum limite, e um conteúdo que a partir de comportamentos inautênticos nas redes, ou seja, comportamentos que não são de seres humanos, então o engajamento que esses conteúdos recebem, para que eles viralizem, muitas vezes não é um engajamento verdadeiro. Você tem ali o bot, o robô, que ajuda a propagar essa mensagem, e a gente recebe em um número, enfim, infinitamente maior do que seria se isso fosse feito organicamente, e a gente tem a sensação de que mais gente está comprando aquela ideia e, portanto, ela te parece mais crível, ela parece ter mais credibilidade em virtude do comportamento de robô. Então, como foi que esse fenômeno da internet, das redes sociais, mudou um pouco, alterou essa questão da liberdade de expressão? Perfeito, Gabi. Eu acho que é importante quando a gente está falando de liberdade de expressão, entender que a teoria tradicional desse direito fundamental foi pensada em um mundo pré-internet. Então, o cenário era muito diferente. Então, vamos voltar um pouco para esse cenário antes da internet para entender o que acontecia, quais eram as fontes de informação nesse mundo antes da internet. Então, a gente vivia em um cenário que muitos autores que estudam a liberdade de expressão classificam como um cenário de escassez de informação. O que isso significa? Que a participação no debate público, ela dependia de investimentos financeiros elevados e de recursos escassos. Por quê? Porque para você participar no debate público, você dependia de jornais impressos, você dependia de canais de rádio
e você dependia de canais de televisão. Então, a produção de informação no mundo pré-internet estava amplamente concentrada nesses veículos de imprensa tradicional, jornais, rádio e televisão. Isso tinha um aspecto ruim, claro, porque você tinha um monopólio em alguns focos principais de disseminação de informação e você, consequentemente, excluía muitas vozes da participação no debate público, especialmente vozes de minorias. Mas, por outro lado, quando a produção da informação estava concentrada nesses veículos, você tinha regras de responsabilização em casos de abuso da liberdade de expressão. Então, se um jornal publicasse uma matéria que ele sabia ser falsa, que ele sabia ser mentirosa, ou um discurso que era pura e simplesmente um discurso de ódio, você poderia processar esse jornal e obter danos morais e danos materiais. Então, você tinha um sistema de incentivo para que não houvesse abuso da liberdade de expressão. Não é nem que não havia abusos, mas eles eram marginais, eles eram secundários, porque você tinha essas regras de responsabilidade que, em alguma medida, garantiam que esses jornais não iam publicar discurso ilícito e discurso abusivo. Então, a principal preocupação da teoria da liberdade de expressão era proteger esses centros de produção de conhecimento da censura governamental. Ou seja, de impedir que o Estado pudesse definir o que vai ser publicado e o que não vai ser publicado no jornal do dia seguinte. Na ditadura militar, a gente viveu isso muito claramente no Brasil. Então, essa era a principal preocupação da teoria da liberdade de expressão, uma proteção do cidadão contra o Estado. O que aconteceu com a internet? A internet criou comunidades livres e abertas em que qualquer pessoa pode publicar qualquer coisa, sem precisar pagar nada e sem precisar de aprovação por um conselho editorial. O Facebook, o Instagram, eles não veem o que você está publicando antes de você publicar. Então, a gente digita uma coisa agora, ela está online instantaneamente para qualquer pessoa ver. Isso tem uma série de coisas positivas. Aumento da participação no debate público, facilita mobilizações da sociedade civil, permite mobilizações contra governos autoritários em nível mundial. Então, eu não sou uma pessoa que acha que a gente está em um lugar pior do que a gente estava antes da internet, pelo contrário. Mas a gente tem o que os economistas chamariam de externalidades negativas, ou seja, algumas consequências ruins a despeito de todas as coisas boas que a internet trouxe. E quais são os problemas, né? Quais são as novas dificuldades da liberdade de expressão nesse mundo? Agora, a gente mudou de um mundo de escassez de informação para um mundo de excesso de informação. Tem muita coisa nas redes sociais. E aí, o que é escasso agora? A atenção dos usuários. Então, você precisa de conteúdo que prenda a atenção dos seus usuários. E qual é o tipo de conteúdo que prende a atenção dos usuários? Conteúdo que polariza, conteúdo que engaja pela disputa, que apela para os nossos instintos mais tribais, de emoção e não de razão. Vamos bater palma para o público desse canal, que é um canal grande, que está aqui comigo e que é menos emoção e mais razão. Palmas para vocês, porque a gente está subvertendo a lógica, entendeu? Que funciona, que impera aqui nas redes sociais. Queria parabenizá-los, não poderia deixar passar em branco. Desculpa, Luna, siga. Levantei a bola para você cortar. Muito bem, Gabi. Então, a gente tem esse mundo de disputa de atenção com conteúdo sensacionalista, com conteúdo que polariza, com conteúdo que apela à nossa emoção. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, o Facebook e as outras plataformas digitais não exercem a mesma função que os jornais, rádio e televisão exerciam de controlar o que é publicado. Então, eles não podem ser responsabilizados como eram os jornais, a rádio e a televisão. Então,
as regras de responsabilização que funcionavam no mundo pré-internet não funcionam mais agora. Porque os usuários postam coisas de forma quase anônima, porque você pode usar nomes falsos, você pode usar bots, e a gente não tem regras de responsabilidade civil que são capazes de gerar custos pela disseminação desse discurso ilícito e abusivo. É claro que os usuários podem e devem ser responsabilizados por abuso, mas é mais difícil. Se eles não têm recursos financeiros para pagar danos morais e danos materiais, não tem muita consequência. Se eles não são identificados, não tem consequência. Então, essas regras de responsabilidade que existiam no mundo pré-internet não são capazes mais de equilibrar os interesses contrapostos no novo mundo da internet. Então, eu acho que a resposta é: a gente teve uma migração de um mundo de escassez de informação para um mundo de abundância de informação e escassez de atenção. E aí, um cenário de disputa pela atenção de todos, que é muito complicado e que gera esse conteúdo de polarização. Até porque, como a gente também já conversou aqui no canal, a atenção, hoje em dia, é dinheiro. O modelo de negócio dessas plataformas é comercializar, trabalhar com os dados que eles obtêm a partir do tempo que você passa na plataforma entregando os seus dados. Ou seja, quanto mais você fica lá, quanto mais você engaja com esse conteúdo, mais eles conseguem negociar a partir disso, mais dinheiro eles ganham. É um modelo de negócio simples assim. E, portanto, sabendo que o nosso comportamento online alimenta esses algoritmos, a gente precisa pensar muito bem com o que nós estamos engajando. Será que a gente tem engajado com um conteúdo que a gente acredita ser um conteúdo de qualidade, que é o conteúdo que a gente quer, que é um conteúdo que não polariza, um conteúdo mais ameno? Ou a gente está se deixando levar por uma dinâmica que não nos aproveita, mas aproveita sim a essas plataformas ou a outras pessoas que lucram, e aí, considerando aqui as diversas acepções do lucrar com essa dinâmica mais agressiva, mais polarizadora, enfim. Eu imagino, Luna, que o pessoal está aqui pensando, ok, mas será que esse é o nosso fim? Tem uma saída? O que dá para a gente fazer como sociedade para minimizar os riscos e as consequências do abuso da liberdade de expressão que a gente tem visto tanto, né, nesse ambiente digital? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Com certeza, Gabi. Eu acho que essa é uma questão que todas as democracias do mundo estão tentando endereçar. Por um lado, a gente tem uma preocupação de não atribuir muito poder ao Estado, né? Porque ele é um agente historicamente interessado em controlar a liberdade de expressão. Então, a gente não quer atribuir um papel de protagonismo excessivo ao Estado, mas a gente precisa fazer alguma coisa para que a gente saia dessa situação que a gente está atualmente de proliferação desses discursos que ameaçam a própria democracia. Então, a primeira resposta, e a resposta mais fácil, é que eu acho que cabe ao judiciário resolver casos concretos de abuso da liberdade de expressão. Então, eu acho que o judiciário cumpre esse papel, é importante que isso seja feito de forma proporcional, mas a gente tem visto, inclusive, o Supremo atuando no inquérito das fake news para tentar endereçar essas redes de disseminação de informações fraudulentas e de discurso de ódio. Além disso, eu acho que o Congresso Nacional pode cumprir um papel de ter um debate franco sobre como a gente pode regular esses espaços para tentar endereçar esses problemas. Mas mais importante do que isso, Gabi, é a educação digital. Eu acho que a gente precisa ensinar as pessoas a questionarem, a refletirem sobre o que está chegando até elas. Olhar em mais de uma fonte, ouvir a opinião de pessoas que discordam de você, não ficar preso só naquela bolha que reforça as nossas preconcepções. Então, eu acho que tem muito de uma dimensão individual das pessoas como cidadãos, de ir atrás de informações, de não compartilhar uma matéria na internet sem ter efetivamente lido a matéria, né? De garantir que quando a gente está compartilhando alguma coisa, a gente tem um mínimo de responsabilidade sobre o que está sendo compartilhado. E eu acho que, em segundo lugar, Gabi, a gente vive um momento no mundo de ataque às instituições de produção de conhecimento. Ataque às ciências,
ataque às universidades, ataque à imprensa. Eu acho que a gente precisa dar um passo atrás e entender por que essas instituições são fundamentais na democracia. Então, eu queria encerrar com esse pensamento e aqui explicar um pouco por que essas instituições de produção de conhecimento são tão fundamentais. Muitas questões, muitos debates, eles não são questão de opinião, eles são questão de fato, de conhecimento técnico. Então, se uma vacina funciona ou não, se uma vacina tem efeitos colaterais ou não, se o aquecimento global existe ou não, as taxas de pobreza de um país, isso não é uma questão de opinião, isso é uma questão de fato. E nem todo mundo pode ter o conhecimento técnico necessário para entender essas questões, ou para conduzir estudos para apurar essas informações. Deixa eu dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Se eu estou andando na rua e eu bato em uma árvore, eu consigo, por experiência própria, saber que eu não vou conseguir atravessar essa árvore. Eu mesma posso testar isso e verificar por conta própria que eu não consigo atravessar uma árvore. Agora, se eu quiser saber quais são os impactos do cigarro sobre a saúde, eu não tenho conhecimento técnico para conduzir esse estudo. Então, eu preciso acreditar em quem tem. Eu preciso acreditar nas universidades que produzem esses estudos, nos centros de pesquisa que produzem esses estudos, porque eu não consigo acessar esse conhecimento técnico. Então, nas democracias, a gente precisa desse conhecimento técnico. E como as pessoas não podem obter por elas próprias, a gente precisa confiar nessas instituições. Então, esse ataque à ciência, esse ataque às universidades, esses ataques a instituições de pesquisa, eles são um esforço deliberado de desacreditar o conhecimento técnico. E é muito perigoso, Gabi, quando a gente vive em democracias sem compartilhar uma base mínima comum de fatos. Porque a gente não é nem capaz de dialogar. Então, se a gente não concorda sobre o mínimo básico, a gente não dialoga. Ou seja, a gente pode discordar sobre as melhores soluções para um problema, mas a gente precisa concordar que esse problema existe. Se a gente não concorda minimamente sobre fatos objetivos, não tem diálogo. E aí a gente entra no campo da ofensa, do ataque pessoal, porque não tem debate, porque não tem argumento. Então, educação digital e fortalecimento das instituições de produção de conhecimento técnico são fundamentais. A gente não vai resolver esse problema se a gente não trabalhar nessas duas questões. Eu adorei o seu exemplo da árvore e eu vou complementar. Vamos supor que você está andando, olhando para o seu celular, porque eu sei que você já fez isso, respondendo mensagens no WhatsApp, e você dá de cara com a árvore, como descreveu a aluna, essa árvore fica na frente da sua casa. E aí você consegue concluir, por experiência, que você não consegue atravessar a árvore, porque afinal você estabacou o nariz ali. Só que você muito provavelmente não vai saber, não vai conseguir dizer, se você não tivesse conhecimento técnico, que árvore é aquela. Qual a espécie, qual a idade dessa árvore? Porque você não tem conhecimento necessário para atribuir a idade à árvore. Mais que isso, você dá uma olhada ali para a árvore e ela te parece uma árvore saudável. Mas talvez ela esteja infestada de cupins e com risco de cair. Mas você, como não tem o conhecimento técnico, não sabe. Se você acreditar no seu achismo e não se precaver, pode ser que no próximo vendaval aquela árvore caia em cima da sua casa. E aí você vai ter um grande prejuízo. Isso acontece também quando você acredita num monte de mentira que está sendo propagada nas redes sociais, entendeu? Você pode achar que você só está fazendo mal para outras pessoas. Mas, na verdade, quando você forma o seu repertório a partir de informações falsas, você vai comprometer a sua tomada de decisão. E daqui a uma semana, um mês, pode ser que você tenha que lidar com uma reforma que você não estava planejando, porque você se achou sabichão e a tua árvore estava cheia de cupim e aí caiu, enfim. Eu estou achando aqui também que o cupim deixa a árvore meio oca e, consequentemente, ela resistiria menos ao vento. Então, entendam o meu exemplo a partir dessa premissa. Não entendo muito de cupins. Se alguém quiser escrever aqui nos comentários que uma infestação por outra praga poderia comprometer ainda mais a resistência da árvore ao vendaval, fiquem à vontade. É porque eu estou querendo só ilustrar. E o outro comentário que eu ia fazer para a fala da aluna, para a gente entender muito bem a questão do quanto os direitos fundamentais não são absolutos, é a gente pensar o seguinte: a gente tem direito de
andar livremente por aí? Tem. É bom que a gente tenha, é maravilhoso, né? Liberdade, um direito incrível, quem não quer? Só que a gente pode, porque a gente é livre para andar por aí, entrar na casa dos outros? Não, não pode, porque a Constituição também assegura a inviolabilidade do domicílio. Então a gente pode andar, mas a gente tem que respeitar alguns limites. A gente pode dançar? Claro que sim, maravilhoso. Sugiro que todos dancem, principalmente nesse clima que está o Brasil, porque pode ajudar a recuperar o ânimo. E pode dançar com movimentos entusiasmados, de olhos fechados. Só que a gente não pode fazer isso, por exemplo, se a gente estiver num lugar cheio, porque a gente corre o risco de violar a integridade física da pessoa que está ali do lado, né? De repente com uma mão aqui a gente não pensou, ainda que sem querer. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque afinal a integridade do outro não pode estar sujeita à minha vontade de dançar sem nenhum limite. Então a gente precisa exercer a nossa liberdade, mas a nossa liberdade vai ter alguns limites que estão lá previstos no texto constitucional e, claro, que também vão ser discutidos nos casos concretos pelos nossos tribunais. Queria te agradecer muito, achei que seu discurso é muito claro. Muito obrigada. E aproveitar para recomendar de novo o livro da Luna, Liberdade de Expressão e Democracia na Era Digital, o impacto das mídias sociais no mundo contemporâneo. Você diria que uma pessoa não formada em direito consegue entender? Com certeza, Gabi, acho que esse foi um dos meus principais objetivos quando eu fiz o livro, era conversar sobre esse tema de uma forma que fosse acessível, inclusive para quem não é do mundo jurídico, porque eu acho que esse é um tema fundamental para as democracias que extrapola o mundo dos advogados e o mundo do direito como um todo. Então, eu acho que o meu público-alvo definitivamente é qualquer cidadão que tenha interesse nessa discussão. Ótimo. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Gabi. Parabéns pelo seu trabalho. Então é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Era deixar o like, Maurício Piller. Não era deixar um comentário. Você também errou. Pode ser deixar o comentário, mas tem que deixar o like antes do comentário. Ou não. Tchau, gente.